Olá, galerinha do 8º ano, eu sou o professor Júlio, sejam todos bem-vindos ao seu programa preferido, a aula de matemática. Hoje nós iremos ver números racionais, operações e dízimas periódicas. Vamos ver o que você vai precisar para a aula de hoje. Caderno ou uma folha para anotação, lápis e borracha. E se você tiver uma calculadora aí, também será útil. Os objetivos da aula de hoje: resolver as 4 operações fundamentais com frações. Resolver as 4 operações fundamentais com números decimais. Vamos à nossa aula então. Esta é uma questão adaptada da Prova Brasil. Eu vou ler aqui. Você saberia responder? Olha lá. A estrada que liga a cidade de Medianeira à cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, será duplicada e a obra será dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, será realizada 1/5 da obra. Na segunda etapa, 3/7. Você saberia dizer qual a fração da obra que será realizada na terceira e última etapa? Vai ter que fazer uma continha aí, né? Uma operação, algum cálculo. Vamos dar uma olhada aqui para a gente lembrar de algumas coisas antes de tentar resolver essa questão. Adição e subtração com frações. Bom, temos 2 casos. No primeiro caso, frações de mesmo denominador. Para somarmos ou subtrairmos frações de mesmo denominador, mantemos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. Professor, ficou meio embaralhado aí você falando. Então vamos ver um exemplo. Temos ali 8/5 mais 3/5 menos 1/5. Perceba como todas as frações, as 3 frações, o denominador é 5. Bom, se o denominador é 5, basta eu repetir a fração e fazer a continha com os numeradores, com os números que estão em cima. Então é 8 mais 3, 9, 10, 11. 11 menos 1, 10. Está lá a resposta, 10/5. Olha esse outro exemplo aqui. Menos 18/7 mais 3/7. Perceba como embaixo os denominadores são iguais, né? 7 para as 2 frações. Então basta eu repetir o número 7 embaixo e fazer a continha com os numeradores, os números que estão em cima. Menos 18 mais 3 vai dar menos 15. E o 7 é só repetir embaixo. Joia? Agora, o segundo caso. Aliás, antes de vermos o segundo caso, vamos entender por que isso é possível. E depois nós vamos para o segundo caso. Adição e subtração com frações. Observe aqui uma expressão associada à imagem. A mesma expressão de antes ali. O 8/5 mais o 3/5 menos o 1/5. Olha só. 8/5, na forma de desenho, eu coloquei ali 2 retângulos, onde eu dividi cada retângulo no número total de 5 partes. Por quê? Porque o meu denominador, o número que está embaixo ali, ó, é 5. Se o denominador é 5, eu vou dividir o meu desenho em 5 partes. 5 é o total de partes. E vou pintar quantas partes? Eu tenho que pintar 8 partes, que é o que está em cima. Tá ali, pintei 5 e depois coloquei mais um retângulo, pintei mais 3, que dá um total de 8 partes pintadas. Aqui a minha fração de 3/5. Eu também vou colocar um retângulo dividido em 5 partes, porém pintei apenas 3 partes aqui no meu retângulo, certo? E 1/5, da mesma maneira, peguei um retângulo, dividi em 5 partes e pintei apenas uma parte. Todos esses retângulos pequenos que estão aqui têm o mesmo tamanho. E é por isso que eu posso fazer esta continha. Ó. Aqui eu tenho 8 partes, aqui eu tenho mais 3 pintadinhos, então vai dar 11. Olha lá embaixo. 3 retângulos, esse primeiro está com todas as partes pintadas, 5, aqui também tem 5, aqui tem mais uma, dá 11 partes. E o nosso terceiro retângulo aqui, o que representa 1/5, a terceira fração, ele só tem uma partezinha ali. Eu tenho 11 menos 1 vai dar 10. 10/5. Que é a mesma coisa que 2 inteiros, certo? Então nós conseguimos somar, nós podemos fazer esta operação, estes cálculos, porque todas as partezinhas pequenas têm o mesmo tamanho, certo? Diferente disso aqui, ó. Frações com denominadores diferentes é quando os nossos pedacinhos não têm o mesmo tamanho, quando eles têm partes de tamanhos diferentes. Para somarmos ou subtrairmos frações com denominadores diferentes, devemos obter frações equivalentes às frações dadas, de mesmo denominador. Em seguida, mantemos o denominador comum e somamos ou subtraímos os denominadores. Vamos ver aqui através de um exemplo, né? Vamos voltar àquele exemplo de antes. A estrada que liga a cidade de Medianeira à cidade de Foz do Iguaçu. Aquele nosso primeiro exemplo.
Então, na primeira etapa será realizada 1/5 da obra e na segunda etapa 3/7 da obra. Quanto já foi realizado dessa obra? Nós vamos somar as duas frações. Então, eu coloquei ali, 1/5 mais 3/7, o que foi realizado na primeira etapa mais o que foi realizado na segunda etapa. Perceba como os denominadores são diferentes. O que significa isso? Significa que aquelas partezinhas menores, elas têm tamanhos diferentes, né? Aqui é como se o pessoal da estrada lá tivesse dividido a primeira fase da obra em 5 partes e feito uma parte. E na segunda fração é como se eles tivessem dividido as fases da obra lá em 7 partes e fizeram 3. Então são número de partes diferentes embaixo, né? Eu vou repetir quem aqui? O 5 ou o 7? Na verdade, eu não vou repetir nenhum dos dois, né? Eu vou dar um tempinho agora para você pensar aí e ver se você lembra como que resolve essa fração e eu já volto para a gente corrigir. Vamos à resolução então. 1/5 mais 3/7. Bom, para resolver esta fração, eu tenho que tornar esses denominadores aqui um termo comum, né? Eu tenho que encontrar um valor que seja comum a esses dois, ao 5 e ao 7. Porque, nesse caso, quem que eu teria que repetir aqui? O 5 ou o 7? Nenhum nem outro, né? E para encontrar esse valor comum, nós podemos fazer o mínimo múltiplo comum, ou nós podemos, quando tivermos duas frações assim, basta multiplicar um pelo outro. Agora, é importante frisar que nem sempre esta multiplicação aqui dos denominadores, o 5 e o 7, vai ser o mesmo valor do mínimo múltiplo comum. Tá? Nesse caso, sim. Nesse caso, o MMC, o menor múltiplo comum aqui é 35 e 7 vezes 5 também vai dar 35. E aí, a nossa fração vai ficar assim. A primeira fração tinha o 5 ali embaixo, mas agora o 5 vai ser substituído pelo 35. Na nossa segunda fração tinha um 7 ali, eu substituí esse 7 por 35. Um valor comum ao 5 e ao 7. Agora perceba que eu tenho o mesmo valor aqui, ó. Joia! É esse o meu objetivo, deixar as duas frações com o mesmo número embaixo, com o mesmo denominador. Porque desta maneira eu só vou repetir ele aqui depois e fazer a operação com os numeradores. Beleza, só que essa fração aqui mudou, né? Não era assim, era 1/5. Então o 5 virou 35, mas o 5 para virar 35 eu tenho que multiplicar ele. Vou multiplicar por quanto este 5 aqui? 5 vezes quanto que dá 35? 5 vezes 7. 5 vezes 7 dá 35. Bom, se eu multipliquei por 7 aqui embaixo, eu vou ter que multiplicar por 7 lá em cima também. Porque numa fração, tudo o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima para que ela não mude o seu valor. E vice-versa. Se eu mexer em cima, vou ter que fazer a mesma coisa embaixo. Então, vou multiplicar aqui o 1 por 7. 1 vezes 7 vai dar 7/35. Perceba que esta fração aqui, que era 1/5, se transformou numa outra fração, que é a fração 7/35. Esta fração aqui é equivalente a 1/5. Equivalente significa o mesmo valor, certo? Elas têm o mesmo valor. Os números são diferentes, mas elas têm o mesmo valor. Se eu dividir 1 por 5, eu vou obter o mesmo resultado de dividir 7 por 35. Vamos para a nossa segunda fração. Que número que vai aqui em cima agora? Bom,
o 7. Eu multiplico o 7 por quanto aqui? Ó? O 7, para ele virar 35, eu tive que multiplicar ele por 5. 7 vezes 5 igual a 35. Se eu multipliquei ele por 5 aqui embaixo, eu também vou multiplicar por 5 lá em cima. Então vai ficar 3 vezes 5. E quanto que vai dar 3 vezes 5? Vai dar 15. Então, 15/35 é a minha fração equivalente a 3/7. Mas agora eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Agora ficou fácil, né? Basta repetir o 35 embaixo e somar os números que estão em cima, o 7 e o 15. 7 mais 15 vai dar igual a 22/35. Joia? Então nós já sabemos que realizamos 22/35 desta obra, né? Na primeira etapa foi 1/5, na segunda etapa foram 3/7. O que significa que já foram realizados, somando as duas frações, 22/35. Mas a perguntinha é, quanto falta para a terceira e última etapa? Bom, se nós dividimos a obra em 35 partes, o total são 35 partes, então eu vou fazer 35 partes menos aquilo que já foi feito. 35 partes menos 22. 35 menos 22 vai dar 13, então quer dizer que falta 13/35 para a gente concluir esta obra. Vamos lá, vamos continuar. Adição e subtração com números decimais. Para adição ou subtração de números representados na forma decimal, devemos observar que algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna. Então é aquela história de você colocar a vírgula alinhada, né, uma com a outra. Adicionamos ou subtraímos as unidades de mesma ordem entre si. Você vai fazer as operações com os algarismos que estão na mesma coluna, digamos assim, né? Alocados na mesma coluna. E colocamos no resultado a vírgula alinhada com as demais. Você já vai lembrar isso aqui, você já aprendeu a fazer isso aqui. Vou colocar um probleminha aqui para você resolver. Uma casa tem 3,88 metros de altura. Um engenheiro foi contratado para projetar um segundo andar e foi informado que a prefeitura só permite construir casas de 2 andares com altura de até 7,80 metros. Qual deve ser a altura máxima, em metros, do segundo andar desta casa? Vou dar um tempinho para você pensar, a continha não é difícil, você já sabe fazer. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos à correção do nosso exercício aqui, então. Bom, se a altura permitida da casa é de 7,80 metros, vamos imaginar o seguinte, ela já possui 3,88. O que eu tenho que calcular é quanto falta para chegar em 7,80. Então eu vou pegar o valor que eu possuo, o valor total, e vou retirar aquilo que ela já tem. O resultado vai ser o que está faltando. Vamos fazer isso então. Vou pegar o 7,80, organizar aqui em unidades, décimos e centésimos e vou colocar o 3,88 embaixo ali e fazer a subtração. Perceba que eu tenho que sempre começar da direita para a esquerda. E na primeira coluna ali da direita para a esquerda eu tenho 0 menos 8. Opa, mas 0 menos 8 não dá. E é sempre de cima para baixo. Tem gente que tenta fazer de baixo para cima, cola ali 8 menos 0 e põe um 8 como resposta. Não é? Tá errado. Tá, é de cima para baixo. Mas 0 menos 8 não dá, eu tenho que fazer o que então? Eu vou ver a casa do lado aqui, ó, da coluna da esquerda, dos décimos. Aqui tem o 8, eu tenho 8 décimos. Opa, então eu posso jogar um décimo aqui para o lado, eu vou ter 10 centésimos, certo? Se eu pegar um décimo e jogar aqui para o lado, eu vou ter 10 centésimos. Como eu coloquei
1 décimo eu transformei em 10 centésimos, então aqui eu não vou ter mais 8 décimos, eu vou ter agora 7 décimos. Mas eu já posso fazer esta operação aqui. 10 menos 8 vai dar 2. Ah, mas agora eu também não posso resolver aqui porque é 7 menos 8. Então eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho 7 unidades na primeira coluna. Eu vou pegar uma unidade e vou transformar em 10 décimos. Vou colocar um ali e aí eu terei 17 décimos, e aqui eu tinha 7 unidades, mas vou ficar com uma unidade. Quer dizer, 6 unidades, porque uma eu transformei em 10 décimos. Agora eu consigo fazer a continha, ou melhor, a operação. 17 menos 8, eu vou ficar com 9 décimos. E 6 menos 3, eu vou ficar com 3 unidades. A resposta vai ser 3,92. Qual deve ser a altura máxima em metros do segundo andar? Então eu posso construir um segundo andar com um máximo de 3,92 metros. Vamos agora para a multiplicação com frações. Multiplicamos os numeradores entre si e em seguida os denominadores. Isso aqui é como a gente resolve. Eu tenho aqui uma multiplicação de duas frações, menos 3 quintos, entre parênteses, multiplicando 7 quartos. Obedecendo ao que está escrito ali, ao critério, nós vamos multiplicar o de cima pelo de cima, os numeradores, e o de baixo pelo de baixo, os denominadores, né? Como uma das frações é negativa e a outra é positiva, e eu tenho uma multiplicação entre elas, vou ter que fazer a regra dos sinais, menos com mais ali vai ficar menos. E vou multiplicar o 3 com o 7 e o 5 e o 4. 3 vezes 7, em cima, 21. Embaixo, 5 vezes 4, 20. E o resultado, menos 21 vinteavos. Fácil, certo? Então, vamos a um probleminha agora para você praticar aí. Em uma turma, 2/3 dos estudantes são meninas e destas, 1/5 gosta de jogar vôlei. Sabendo que esta turma possui 30 estudantes, qual o número de meninas que gostam de jogar vôlei? Eu vou dar um tempinho para você pensar e resolver e daqui a pouco a gente volta com a resposta. Vamos corrigir o nosso problema aqui, ó. Em uma turma, 2/3 dos estudantes são meninas e destas, 1/5 gosta de jogar vôlei. Perceba que é 1/5 de 2/3 dos estudantes. 1/5 das 2/3 de meninas que gosta de vôlei. Vamos escrever aqui a fração, talvez fique mais fácil. Ó. 1/5 gosta de jogar vôlei. 1/5 de quem? 1/5 de 2/3, que são as meninas, de um total de 30 estudantes. Bom, lá na nossa aulinha de porcentagem, eu já havia dito para você que na matemática, geralmente quando aparece esse Dzinho aqui, ó, você vai transformar ele em vezes. E nesse caso, não é diferente. Então, vai ficar 1/5 vezes 2/3 vezes 30. E ao resolver aí esta nossa multiplicação de frações, 1 vezes 2 vezes 30 vai dar 60. E o 5 vezes 3 embaixo vai dar 15. Então nós vamos ficar com 60 quinzeavos. 60 dividido por 15 vai ficar igual a 4. Então, qual o número de meninas que gostam de jogar vôlei? São 4 meninas. Vamos lá. Vamos em frente. Divisão com frações agora. Nós acabamos de ver a multiplicação com frações e quando nós tivemos uma divisão com duas frações, como este exemplo aí. Para dividirmos frações, efetuamos o produto entre a primeira fração e o inverso da segunda. Bom, nós temos ali menos 3/5 dividido por 7 quartos.
Agora nós vamos repetir a primeira fração, que é o menos 3/5, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Observe que os 7/4 da nossa primeira expressão ali, antes do igual, inverteu, aqui ficou 4/7, né? O 4 que estava embaixo foi para cima e o 7 que estava em cima no numerador foi para baixo. Agora é só resolver como você já viu anteriormente. Menos 3 vezes 4 vai dar 12 e embaixo o 5 vezes 7 vai dar 35. Está resolvido. Vamos ver um outro exemplo aqui. Aquele aluno que disse assim: tudo bem, professor, e se eu tiver 3 frações? Ali, ó, 2/3 dividido por menos 5/4 dividido por 7/2. E agora? Bom, vamos fazer como ele mandou. Vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ó. Repeti o 2/3 aqui e multipliquei pelo inverso de 5/4. Eu tinha 5/4, inverti, ficou 4/5. Como eu não resolvi ainda esta divisão pelo 7/2, eu vou repetir ela. Aquilo que eu não faço, eu repito, certo? Então, vou resolver agora a multiplicação ali. 2 vezes 4 vai ficar 8. E 3 vezes 5 vai ficar 15. Então, em cima vai ficar mais com menos, deu menos. 2 vezes 4, 8. Embaixo, 3 vezes 5, 15. E repetir a divisão pelo 7/2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com esta fração. Então, eu vou repetir aqui o menos 8/15 e vou multiplicar pelo inverso da minha segunda fração, que é o 7/2. Menos 8/15 vezes 2/7. Inverti o 7/2 aqui e ficou 2/7. Agora é só multiplicar. Menos 8 vezes 2 vai ficar 16. E o 15 vezes 7 vai ficar 105. Então a nossa resposta aqui vai ser menos 16/105. Vamos em frente. Agora temos um probleminha aqui. Ó. Um jardineiro, ele gasta 2/3 de 1 litro de água para cada planta que rega. Quantas plantas ele pode regar com 10 litros de água? Um probleminha aí de sustentabilidade. Eu vou dar um tempinho para você pensar e resolver. Daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. Vamos à nossa correção então. Olha lá. O jardineiro, ele possui 10 litros de água que ele tem que regar as plantas. Vamos imaginar. Ele gasta 2/3 de 1 litro com cada planta. Então é 2/3 com essa plantinha, 2/3 com essa outra, 2/3 com essa outra. Ele tem 10 litros que ele vai distribuir para regar as plantas. Então eu vou fazer o que com os 10 litros? Vou dividir. Vou dividir por quanto? Quanto que ele gasta com cada planta? 2/3. Então eu vou dividir 10 litros de água por 2/3, que é o que ele gasta com cada planta. É um número inteiro dividido por um número fracionário. Professor, mas a gente acabou de ver divisão de fração. Mas o 10 também é uma fração. Não é porque não está escrito na forma de fração que eu não posso escrevê-lo na forma de fração, né? Ele estava ali escrito sem fração, mas olha aí, basta colocar o 1 embaixo dele, ele virou uma fração, porque 10 dividido por 1 é 10. Então eu não alterei nada ali. Joia! E já inverti aqui, inclusive, ó. Porque eu mantive a primeira fração e multipliquei pelo inverso da segunda. A segunda fração era 2/3. Inverti e ficou 3/2. E agora é só resolver. 10 vezes 3 vai ficar 30 em cima e 1 vezes 2 embaixo vai ficar 2. 30 dividido por 2 é igual a 15 plantas. Então ele vai poder regar 15 plantinhas com esses 10 litros de água. Joia? Vamos em frente. Vamos ver agora a multiplicação com números decimais.
Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, mas você vai ver que também você vai lembrar. Efetuamos o produto e colocamos no resultado a quantidade de casas decimais de acordo com o total de casas decimais dos fatores. Nossa, tá confuso, professor? Vamos ver um exemplo aqui, ó. 0,96 vezes 0,5. Já cheguei multiplicando ali, ó. Eu vou multiplicar como isso aqui? Esquece da vírgula. Finge que a vírgula nem está ali. E multiplica normalmente como você já sabe. Então eu vou pegar o 5, vou multiplicar por 6, vai dar 30. Vai ficar o 0 ali e vai o 3 lá para cima do 9. Agora eu vou fazer 5 vezes 9. 5 vezes 9 vai dar 45. Com mais esse 3 que está aqui em cima, 46, 47, 48. Então vai um 8 lá para baixo e sobe o 4 lá para cima do 0. E agora? Bom, agora eu vou fazer o 5 vezes o 0 aqui. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 0 vai dar 0. Porém, tem um 4 lá em cima, então 0 do resultado. Mais o 4 que está lá em cima, 0 mais 4 vai dar 4. Está ali, ó. Eu nem preciso multiplicar esse 0 por 6, o 0 por 9, o 0 por 0 para colocar aqui na linha de baixo, porque 0 vezes qualquer número desses vai dar 0. Então, o meu resultado vai ficar isso aqui. Porém, agora eu tenho que colocar a vírgula. Lembra que eu falei para você fazer a multiplicação como se a vírgula não existisse? Mas ela existe. E eu tenho que saber aonde eu vou colocar ela ali. Basta você olhar para cá, ó. Quantas casas decimais, né, eu tenho depois da vírgula aqui? Bom, eu tenho duas. Eu tenho o 9 e tenho o 6. Tenho duas ordens ali. Eu tenho a ordem dos centésimos e dos décimos. E aqui, neste fator, aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, uma casa decimal. Tenho só décimos aqui, 5 décimos. Então, como eu tenho duas casas decimais ali em cima e uma casa decimal aqui nesse fator, eu tenho 3 casas no total. Então, o meu resultado tem que ter 3 casas decimais. Vou ter décimos, centésimos e milésimos. E por isso, eu vou colocar uma vírgula antes do 4 ali. E claro que como antes da vírgula não havia nenhum número, eu vou colocar o 0. Tá? Se não tem nenhum número antes da vírgula, você põe o 0. E a resposta fica 0,480. Agora, para você treinar desse tipo aí, ó, um probleminha. Vamos ver o que o probleminha está pedindo. Um terreno retangular possui 12,8 metros de largura por 8,5 metros de comprimento. Qual é a sua área? Então ele está querendo saber qual a área de um terreno. Probleminha simples, que muito utilizado, né? Muito utilizado por muita gente. Você precisa saber calcular a área de um terreno, vai precisar disso certamente. E vamos lembrar aqui, para calcular a área de um terreno, basta você multiplicar a largura pelo comprimento. Então isso aqui vai acabar virando uma multiplicação de 2 números decimais. Eu vou dar um tempinho para você resolver e já a gente volta com a resposta.
Vamos corrigir aqui então o nosso problema da área. A área do retângulo então é o comprimento vezes a largura. Bom, o comprimento eu coloquei ali 8,5 e a largura 12,8. Na hora de montar ali o algoritmo da operação, né, da multiplicação, este aqui, ó, perceba que eu coloquei o 12,8 em cima e o 8,5 embaixo, porque fica mais fácil, né? Aqui eu vou ter que fazer só 2 linhas na hora de resolver e não 3, se o 12,8 tivesse embaixo. Então procure sempre deixar um número mais extenso em cima na hora de resolver a multiplicação. Vamos lá. 5 vezes 8 aqui vai dar 40. Fica o 0, vai o 4 lá para cima do 2. Agora, 5 vezes 2 vai dar 10. Mais o 4 que está aqui em cima, 14. Ó. Já tem o 4 aqui embaixo. Do 14 vai o 1 lá para cima. Agora, 5 vezes 1. 5 vezes 1 vai dar 5. Mais o 1 que está lá em cima, 6. Beleza, já resolvi ali a primeira linha. Agora vamos para a segunda linha. Lembre-se que embaixo desse 0 eu não vou colocar ninguém. A minha primeira resposta vai aqui embaixo do 4. Vou fazer 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64. Então vai um 4 ali embaixo do 4. E o 6 vai lá para cima da minha próxima operação, né? Lá em cima do 4, lá, ó. Agora eu vou fazer 8 vezes 2. 8 vezes 2 aqui vai dar 16. Mais o 6 que está ali esperando, que foi o resultado daqui, vai dar 22. 16 mais 6, 22. Fica um 2 aqui embaixo, vai o 2 lá para cima. Olha lá. Agora eu vou fazer 8 vezes 1. 8 vezes 1 vai dar 16. Opa, 8 vezes 1 dá 8. Tá louco, professor? 8 vezes 1, 8. Mais esse 2 aqui, 10. Então 9, 10, eu já vou colocar o 10 ali de uma vez, porque acabou a multiplicação ali embaixo. E agora eu vou somar essas duas linhas que eu obtive aqui. Vamos ver quanto vai dar. 0 mais ninguém, continua 0. Agora aqui, 4 mais 4, 8. 6 mais 2, 8 também. E aqui o 10, como não tem ninguém para somar com ele, é só repetir o 10. Agora é aquele momento que você vai ver aonde vai a vírgula aqui na resposta. Eu desconsiderei a vírgula ali na hora de multiplicar, né? Vamos ver aqui, ó. Quantas casas decimais eu tenho aqui em cima? Tenho uma casa decimal. Tenho apenas um número depois da vírgula. E embaixo, aqui no meu segundo fator, também. Então, uma casa mais uma casa, 2 casas decimais. Então eu vou deixar a vírgula entre os dois oitos ali, ó, e assim terei 2 casas depois da vírgula. Joia? A resposta, então, a área deste terreno aí vai ser de 108,80 metros quadrados. Muito bem, vamos ao próximo. Divisão com números decimais. Para efetuarmos a divisão quando os números forem decimais, temos que inicialmente igualar o número de casas decimais, a quantidade de ordens, né, que vem depois da vírgula. Então eu tenho aqui um exemplo, 2,25 dividido por 1,5. Agora nós vamos fazer a divisão. Acabamos de ver a multiplicação, agora nós vamos ver a divisão. Olha lá, primeiro eu coloquei a divisão na forma de fração, né? O dividendo em cima e o divisor embaixo, o 2,25 dividido pelo 1,5. Perceba como aqui eu tenho 2 algarismos depois da vírgula e aqui eu tenho um algarismo depois da vírgula, né? Eu tenho 2 casas decimais ali e aqui eu tenho uma. Para eu eliminar essas casas decimais aqui, o que seria o ideal? Multiplicar este número aqui por quanto? O 2,25. Eu poderia multiplicar ele por 100. Ao multiplicar ele por 100, ele viraria 225. Mas lembra quando eu falei que tudo que a gente faz em cima numa fração a gente tem que fazer embaixo também a mesma coisa? Então, eu vou ter que multiplicar 1,5 por 100 também. Quanto que vai ficar a minha nova fração? Que vai ser uma fração equivalente a esta. Em cima, 225. Embaixo, 1,5 vezes 100 vai ficar 150. Pronto! Eu não tenho mais a vírgula ali para me atrapalhar agora. Basta fazer esta divisão. 225 dividido por 150, aqui escrito no algoritmo já tradicional que você conhece da divisão. Quantas vezes o 150 cabe ali no 225? Né? 225 dividido por 150 vai dar quanto? Vai dar 1. 1 vezes 150 dá 150. E agora 5 menos 0 aqui, sobra 5. 2 menos 5 não dá, eu vou ter que pegar aqui do lado, né? Eu tenho aqui 2 centenas, vou transformar ali em uma unidade, em uma dezena, quer dizer, e aí vai ficar 12 menos 5 vai dar 7, e aqui 1 menos 1 vai dar 0, vai dar 75.
Agora, deixa eu voltar aqui um pouco. 75. 75 dividido por 150. Opa, 75 dividido por 150 não dá. 75 é menor que 150. Nesse caso, isso aqui seria o resto. Mas eu quero continuar essa divisão. Bom, então se você vai dividir o resto pelo divisor, que é maior que ele, o resultado disso vai ser os números que vêm depois da vírgula. Por isso, eu vou colocar a vírgula aqui e aí vou colocar um zero ali. Aquele 750 agora ficou maior que o 150. Agora eu consigo fazer essa divisão. Quantas vezes 150 cabe dentro do 750? Cabe 5 vezes. Porque 5 vezes 150 dá 750. E 750 menos 750 vai dar 0. Então, o resultado dessa divisão aqui é 1,5. Joia? Olha lá, 2,25 dividido por 1,5 dá igual a 1,5. Lembra, né? No início era 2,25 e aqui era 1,5. Vamos lá, vamos em frente. Vamos ver um probleminha agora então aqui. Um determinado recipiente de água tem uma capacidade de 320,25 litros. Se para enchê-lo usarmos um balde com capacidade de 1,5 litros, quantos baldes serão necessários para encher o recipiente todo? Eu vou dar um tempinho para você resolver e daqui a pouco a gente volta. Vamos corrigir aqui o nosso problema? Então, um determinado recipiente de água tem uma capacidade de 320,25 litros. Para enchê-lo, usaremos um balde de 1,5 litros. Então, quantos baldes? Pega o balde lá, é um recipiente grande. Imagina um recipiente com 320 litros. É quase uma caixa d'água metade de uma caixa d'água de 500 litros, vamos supor assim. E eu vou ter que ficar lá enchendo aquela caixa d'água com um baldinho de 1,5 litro. Quantos baldes eu vou utilizar? Eu vou pegar a capacidade total e vou dividir pela capacidade do balde.
Desta maneira eu sei quantos baldes serão necessários. Então, para fazer essa continha, esta operação, nós vamos começar igualando o número de casas decimais, certo? Vamos tirar a vírgula daqui. Como que eu fiz isso? Eu tenho 320,25. A vírgula estava aqui, 2 casas decimais. E tinha 1,5. A vírgula estava aqui. Tinha apenas uma casa decimal. Mas, assim como naquele problema anterior, eu multipliquei aqui por 100 e aqui eu multipliquei por 100 também. E aí ficou 32.025 e aqui ficou 150. Basta dividir este valor pelo 150 agora. Vamos começar pegando aqui só o 320. 320 dividido por 150 vai dar 2. Porque 2 vezes 150 dá 300. E aí, fazendo a subtração aqui, 0 menos 0, 2 menos 0 fica 2 e 3 menos 3 fica 0. Opa, deu 20 ali, sobrou 20. O que eu vou fazer agora? Vou ter que abaixar esse 2zinho que tem aqui, ó. Baixa ele lá, vai ficar 202. Agora eu tenho 202 que eu vou dividir por 150. Vai dar 1, né? Porque 1 vezes 150 dá 150. Aqui é o que cabia ali. E agora, 2 menos 0, 2. 0 menos 5 não dá, então vou fazer 20 menos 15, que vai dar 5. Aí, baixa o 5. Agora, esse 5 que estava ali, vem aqui para baixo também. Eu vou ficar com 525 dividido pelo 150. Quantas vezes o 150 cabe dentro do 525, você acha? 3? 3 vezes. Porque 3 vezes 150 vai dar 450. 5 menos 0, 5. 2 menos 5 aqui, não vai dar para fazer, nós vamos ter que pegar um ali do lado, aí vai ficar 12. 12 menos 5 vai dar 7. E aqui 4 menos 4, 0. Ou 52 menos 45, 7. E aí agora temos 75. Beleza. Só que não tem mais ninguém aqui do lado para colocar aqui, né? Para baixar ali. E vai ficar 75 dividido por 150. Mais 75 é menor que 150. Então, colocamos uma vírgulazinha, porque o resultado dessa divisão aqui agora, pelo 150, vai ficar nos décimos, né? Colocamos um 0 ali para aumentar o 75. Então, eu tenho 750. 750 dividido por 150 vai dar quanto? Vai dar 5. 5 vezes 150, 150, 300, 450, 600, 750. 5. 750 menos 750 daqui vai dar 0. Muito bem. Vamos ver o que vimos hoje, o que aprendemos hoje. Hoje vimos adição e subtração com frações. Lembra? Quando temos denominadores iguais, simplesmente repetimos os denominadores e fazemos a operação com os numeradores. Quando os denominadores são diferentes, nós fazemos o mínimo múltiplo comum ali e resolvemos por fração equivalente. Também vimos adição e subtração com números decimais. Números decimais, números com vírgula. A regra aqui, lembra que você tinha que deixar a vírgula sempre alinhada, né? Quando for distribuir lá, coloca uma vírgula embaixo da outra na hora de fazer a adição ou a subtração. Vimos a multiplicação e a divisão com frações. Basta multiplicar os números que estão em cima, quando for a multiplicação, e multiplicar os de baixo. Quando for a divisão, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E também vimos a multiplicação e divisão com números decimais. Então, quando você for multiplicar números com vírgula, você imagina que a vírgula nem está ali, né? Faz a multiplicação normal, ao final da multiplicação você vê quantas casas decimais tem que ficar depois da vírgula e coloca a vírgula de volta. E quando for divisão com números decimais, basta você igualar o número de casas decimais. Joia? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Tenham ótimos estudos e até a próxima.